Vamos com aquele mata-mata gostoso, a nossa produção Serelepe, sempre muito atenta. Serelepe. Eu vou tomar um banho d'água enquanto você fala. Muito atenta a nossa produção. Ela fez um mata-mata com todas as seleções convocadas, né? Qual que vai ser a maior ausência da Copa? Qual que é a maior ausência da Copa? Olha lá, temos lá em cima, Kanté contra o... Não, eu vou na boa aqui pra você, ó. Qualquer coisa tem um atrás de você aqui também, ó. Kanté e Reece James. Temos Diogo Jota contra Thiago. Temos Marco Reus e Sérgio Ramos. E Pogba e Nkunku. Lembrando que a gente fez ali também uma mistura de jogadores lesionados e jogadores que também não foram por conta de opção técnica, né? Como é o caso, enfim, do Thiago, do Sérgio Ramos. Vamos começar lá em cima, então? Aí eu começo com você, Fragoso, que você levantou a bola dele, né? Kanté contra Reece James. Queria te ouvir em relação... Quem que é mais ausência, né? Qual que vai ser a ausência mais sentida? De repente, você pode usar o argumento que você quiser. O cara, questão individual ou funcionamento do time. Vai na tua aí, Fragoso. Cara, sai o Reece James, entra o Alexander-Arnold. Pois é, né? Sai o Kanté, entra o Tchouaméni. Tudo bem, o nível ótimo também. Nível ótimo também. Mas eu acho que a importância do Kanté é maior em relação ao Reece James. Então eu vou de Kanté nessa. Kanté, então, pro Fragoso. E aí eu quero te ouvir, Mauro. Até tem música até, né? Aquela música não é só dele, né? Da conquista da Copa na Rússia e tal. O Reece James cresceu muito, né? O Alexander-Arnold, aqueles problemas defensivos que levaram a essa dúvida que seria bizantino. Acho que quase todo mundo gostaria de ter o Alexander-Arnold no seu time. Não, todo mundo gostaria de ter o Reece James. Se a gente quiser apelar um pouquinho, tem até o próprio Walker, né? Enfim. O Kyle Walker é muito importante nessa seleção, mas não é... Só quis colocar ali o... Claro. É bom. Não, mas assim, essa é a que a gente tá falando aqui, mas eu passo rápido, assim, pode sim contestação, Kanté. Kanté, então. Opa. A opção colocada pelo Mauro, Kanté, então. Vamos lá para baixo, pode ser, produção? Isso. Diogo Jota e Thiago, né? Thiago... Por opção, né? Por opção técnica. Primeiro, surpreendeu essa não escolha do Thiago? Surpreender porque já tinha algumas sinalizações em relação a ele, né? Ao Thiago, a ausência dele. Não é a temporada mais brilhante do Thiago, mas o Thiago, pô, por tudo, e até, falando sério, por descendência mesmo, né? Ele é filho de um tetracampeão, de um grande jogador que é mais. Mas o pai não vai estar, eu sei. Mas é um cara que eu não abriria a mão, um campeão de tudo mesmo, né? O Thiago não abriria a mão, até porque a Espanha é muito boa. A Espanha talvez tivesse melhores condições na Copa se ela fosse em 23. Porque é muita gente ótima, muito jovem, sobretudo o Pedro e o próprio Gavi. Não só ele, o próprio Ferran Torres. É muita gente muito boa, né? A Espanha deve fazer uma Copa muito legal e talvez não faça porque vai faltar um pouco mais de experiência que, claro, que o Thiago daria. Então, para mim, não tem a dúvida que é o Thiago. O Jota é bom jogador, muito bom jogador. Mas, de novo, a seleção portuguesa, na história, nunca teve tantas boas opções como agora. Mesmo você pegar Eusébio Coluna, do time terceiro colocado em 66, a equipe quarta na Alemanha em 2006, que tinha um começo de Cristiano Ronaldo e o final de Figo, de Rui Costa, toda aquela geração, eu nunca vi tantos nomes ótimos em Portugal e por isso que o Fernando Santos tem que ser ainda mais cobrado. Mas assim, é tanta gente boa, sobretudo do meio para frente, embora a fase do Cristiano não seja tão boa e do próprio João Félix também não, que o Jota não vai fazer tanta falta. E por acaso são dois companheiros, né? Jogam no mesmo clube, né? Joga no Liverpool, então pro Mauro é o Thiago, né? A ausência mais sentida. E você, o Fragoso, tem essa questão da experiência mesmo, né? Que o Mauro trouxe. Ninguém tá colocando a Espanha como favorita. Claro que é uma seleção muito forte, né? Mas ninguém tá colocando como favorita. Fez um ciclo até que razoável, né? Se a gente parar pra pensar. Mas aí você vai... Seguro, né? Pode ser. Um ciclo ok. Ok, tá bom. Semi de Euro, final de Eixo, final de Nations de novo, enfim... E aí, Thiago ou Diogo Jota? Eu entendo perfeitamente os argumentos do Mauro, mas eu vou por um outro caminho. Eu acho que, pela pergunta, qual vai ser a ausência mais sentida, quando a gente olha para o trabalho do Luiz Henrique como um todo, a gente vê uma coerência no sentido de que ele se espelha muito nas referências que ele tem das respostas do jogador com a seleção. E o Thiago não deu as respostas que ele queria. Portanto, eu não acho que ele vai ser uma ausência sentida para o Luiz Henrique. Tá. Eu acho que o Luiz Henrique não vai virar e falar, poxa, eu deveria ter levado o Thiago. Faz todo sentido o que o Mauro colocou em relação à experiência. Por quê? Porque a gente está falando de um jogador em meio a um ciclo de transição. São muitos jovens que estão se firmando cada vez mais, é bem verdade. Esse meio-campo, um meio-campo que brilha aos olhos de qualquer um, com Busquets, Gavi e o Pedri, naturalmente, mas são dois muito jovens. O Thiago poderia aparecer ali, por exemplo, para dar um pouco de experiência. Mas
O Diogo Jota, ele está dentro de uma seleção que atualmente ela é repleta de individualidades e de zero coletivo. Então, quando você trabalha com o Diogo Jota, que na verdade ele vinha de uma regularidade até interessante, mas no fim das contas ele sai machucado, o grande problema dele vem em relação à lesão. E aí as substituições, as alterações que são feitas na convocação têm a ver com justamente a necessidade e não a vontade. Então, a ausência mais sentida para mim vai ser a do Diogo Jota em relação ao Thiago, porque o Diogo Jota, ele não entra por necessidade. Esse é o problema. Ele precisou ficar fora por conta de lesão, não retomou a tempo. Diferentemente da situação do Thiago, que não fará falta de acordo com o que o Luiz Henrique pensa. Por isso, eu vou de Diogo Jota. E aí nós temos um empate aqui, nós não temos hoje um terceiro integrante, né? Então o desempate vai ser comigo, viu? Sorte. Pois é, o desempate vai ser comigo. E olha, eu acho que a partir do momento que foi colocado que o Thiago não participaria da Copa do Mundo, eu acho que eu tive um choque maior do que o Diogo Jota, mesmo com questão de lesão, enfim, tudo mais. Sim. Eu acho que é um cara experiente, eu acho que o trabalho do Luiz Henrique foi muito bom em relação a talvez preparar a seleção para uma próxima Copa do Mundo. Então, eu acho que precisaria sim de um cara com experiência no meio de campo, portanto, eu vou com o Thiago, ausência mais sentida. E desculpa, Fragoso, Diogo Jota fica pelo caminho. Eu passo longe de achar uma aberração, sim, tá? Eu sim. acho que qualquer um aí tá bem pago. Mas eu fui por outro caminho. Não, mas eu fui pelo caminho de necessidade. Eu acho que o Luiz Henrique não vai ter essa necessidade. Aberração. O Luiz Henrique vai olhar e vai falar, pô, na realidade, o meu trabalho não necessita hoje do Thiago, enquanto enquanto Portugal pode virar e falar, o Diogo fez falta. O Diogo estaria aqui comigo. A aberração, na verdade, é a jogada iniciada deplorável que você fez com a direção desse programa. E agora pede onde está o controle do ar-condicionado, porque está fazendo muito barulho. Está fazendo muito barulho o ar-condicionado. E pediram para diminuir. Porque, ou seja, a jogada. Vem o Brando aqui. É vergonhosa essa jogada iniciada. É para desligar? É para desligar. Aí, ó. Então, que está fazendo barulho, eu vou dizer uma coisa. Rapaz, vocês estão fazendo hoje é brincadeira, hein? É uma vergonha. Olha, é uma vergonha. Vamos pro próximo aqui, ó. Tira essa parte de cima, Mauro. Sérgio Ramos camiseta. E Marco Reus. Sem camisa. Sérgio Ramos e Marco Reus, hein? Bora que tem mais coisa ainda nesse programa. Sérgio Ramos ou Marco Reus? Sérgio Ramos ou Marco Reus. O Sérgio Ramos que... O Marco Reus acho que teria tudo para ser um dos grandes jogadores do futebol mundial, mas as lesões acabaram atrapalhando demais. Eu vou pelo mesmo caminho. E o Marco Reus, o Sérgio Ramos... Eu vou pelo mesmo começou caminho, a jogar agora, né? Você já sabe minha resposta. O Sérgio Ramos não foi uma questão de lesão, foi uma questão de transição. Você ouviu o que eu falei agora, há um minuto. Atenção. Eu fiquei bravo com esse negócio do ar-condicionado. Vai, não, inacreditável. Bah, eu falo de novo então. O Sérgio Ramos, enfim, brincadeiras à parte. O Sérgio Ramos envolve justamente a questão da coerência que o Luiz Henrique tem no trabalho dele, da transição que ele tem feito e tudo isso que eu já citei em relação a outro mata-mata. Agora, quando a gente olha pro Reus, primeiro que é uma história tristíssima, né? Pô. Segunda Copa do Mundo que ele perde por lesão. Impressionante. Haja terapia, sem dúvida alguma, haja terapia para esse cara, porque essa ferida não vai fechar, essas duas feridas não vão fechar. Ele vai trabalhar isso pelo resto da vida, vai ter essa marca pelo resto da vida. E o Reus era um jogador que existia grande perspectiva de ser utilizado de fato. Nesse caminho, eu vou com o Reus. Pergunta muito pertinente e capciosa da nossa produção, pelo seguinte, é um belo enfrentamento desses dois, que a gente sabe que foi um sorteio dirigido, né? Claro. O Sérgio Ramos, pela história, claro que cabe na Espanha em qualquer lugar do mundo, é um dos maiores zagueiros que eu vi na vida, sobretudo pelo fato de que eu sempre queria tê-lo no meu time, não como adversário, ainda mais se eu fosse atleta. Acho que deu para entender. Sim. Né? É um campeão do mundo em 2010, ainda como lateral direito, numa zaga que tinha o Piqué e o Puyol, e como zagueiro, um zagueiro espetacular. Só que veio na outra temporada, ele praticamente mal jogou pelo PSG por uma série de lesões, além da troca de clube. Esse ano ele está se solidificando, está se firmando, então não está ainda no nível ideal. Mas é um cara muito importante. Agora é o tipo do cara que não pode ficar no banco, tem que ser titular absoluto. Seria... É uma zaga bem jovem, né? Que tem. A experiência seria fundamental, sim. Eu pensaria muito em levar o Sérgio Ramos. E se a gente puxar uma temporada e meia, Mauro, a gente está falando praticamente de metade de um ciclo. Sim. Praticamente em metade de um ciclo, o Sérgio Ramos não se firmou. Não tá, demorou para começar a jogar no Paris Saint-Germain. E o Reus, essa coisa, a vontade que ele tem, e numa Alemanha que falta, para mim, né, na minha opinião, falta jogadores para a função dele tão
tão desequilibrantes, ou que ao mesmo tempo ajudam a equilibrar uma equipe, do meio para frente. Assim. É um cara que merece... Preciso, né? Preciso, necessário e diferente de uma geração que é muito boa, talvez não tão ótima como é o Royce, e esse fato de não de novo jogar a Copa do Mundo. Olha, é muito interessante. Eu acho que o Royce vai fazer... Aí eu vou pelo critério que eu estou adotando aqui. Quem vai fazer mais falta? Eu acho que é o Royce para a Alemanha pelo fator desequilibrante. Acho que a Espanha consegue se virar seu Sérgio Ramos, então eu vou de Royce. Perfeito. Bora com o Royce. Vamos pro próximo aqui, ó. Pogba e Nkunku, 2 franceses. Aí é questão, de repente, do que o jogador pode mudar dentro do time, dentro da seleção, esquema de jogo, enfim. E aí, para você, Pogba e Nkunku? Poupa tempo. Aí é um titular contra um reserva. Também com apesar de ser uns 10% da ressalva do Pogba, de ser vagabundo, tá? É o titular contra a reserva, né? Pogba, então. Seria titular em várias seleções, mas eu vou de Pogba também. Pogba, né? Esse aí poupa tempo, então. Pogba. Fecha ali para mim, só para eu ver o chaveamento, como ficou. Olha lá. Kanté e Thiago. O Thiago que ganhou ali na decisão, né? Na minha decisão, né? Por conta do empate. Mauro, e aí, Kanté e Thiago, poupa tempo? Queria os dois na seleção, na minha, assim, Casemiro, Kanté. Ixi. Thiago, acho que é uma das penas que o espanhol nascido em Bari, que podia jogar pela seleção brasileira, também não pode. Mas eu vou pela importância, embora você tenha um Tchouaméni, por exemplo, o próprio Camavinga, forçando um pouco a barra, eu acho que o Kanté fará mais falta à França do que o Thiago à Espanha. Eu vou de Kanté. Também, né, Fragoso? Pelo que você falou, né? Eu tenho que seguir minha coerência também e sigo com tranquilidade, sem nenhum peso na consciência, o Kanté. Boa. Kanté, então, de um lado, e aí temos Marco Reus e Pogba. Bom confronto, hein? Eu acho que assim, o pessoal ele acaba colocando, quem que vai ser a ausência mais sentida? De repente, pra mim... time, pro funcionamento então, também. mas de repente, pra mim, o cara pode falar assim, poxa, mas eu gostaria de ver o Marco Reus. Mas não é na questão da ausência que você não vai poder ver o cara, né? E sim na ausência pra seleção do jogador. Marco Reus ou Pogba, Mauro? Pra mim, o Pogba, e vou dizer uma coisa que eu costumo dizer, é um dos jogadores mais elegantes que eu vi na vida. Pra mim, no mercado, é o jogador mais elegante que tem. Eu adoro jogador elegante, tipo Zidane, Falcão, Ganso. Boa sorte ao Santos, Ganso, Rosenbrick. Ué, ele tá falando... Você sabe de qual ele tá falando. Não, do Rosenbrick é o do Santa Cruz do Palmeiras, que é o ser humano mais magro de todos os tempos. Pois é. O Rosenbrick era muito bom, mas não era tão elegante, mas era ótimo. Reserva do Valdívia. Eu vou de Pogba. Tá bom, Pogba. E aí, Fragoso? Falou baixinho o nome do Pogba, né? Não, é que eu lembrei na última foto que eu tirei no Allianz Parque jogando Palmeiras, o cara, temos que comemorar, eu vim na estreia do Rosenbrick. Eu falei, tá certo, vamos comemorar. Acreditei no Dia de luta, dia de glória, né? Fala, Fragoso. Cara, aí eu acho que é o Pogba, não tem muito segredo, porque na Alemanha você tem nomes fortes ofensivos, né? Agora, quando a gente olha para o poder de lançamento e de passe do Pogba, é difícil você repor justamente essa característica, eu diria. Então, e é um titular absoluto, né? O Reus briga por posição. Então eu vou de Pogba. E aí, quem falou que a França não chegaria na final? Inclusive vai ganhar. Inclusive vai ganhar. E aí, acho que isso só mostra o tamanho dessas ausências, né? Para a seleção francesa. Então, sim. E aí eu quero te ouvir, Mauro. Kanté e Pogba. Qual de novo é? Vamos voltar ao nosso enunciado. Qual é a nossa pergunta do mata-mata? A nossa pergunta é qual a maior ausência da Copa? Qual a maior ausência da Copa? O Kanté quase foi eleito Ou mais sentido da Copa. Então. O Kanté na temporada passada chegou a ser cogitado como o melhor, né, do mundo e tal. Não vou ter aqueles chiliques formiguísticos, né? De que era um absurdo, tal, mas não sei o que lá, talvez não certamente não ganharia meu voto, mas não era nenhum absurdo. O Pogba tem sido uma ausência dele mesmo, né? Assim, pelo potencial dele e tal. O Kanté é uma história maravilhosa, uma das maiores histórias de todas as Copas. 98, ele na periferia de Paris catando o lixo. Impressionante. 20 anos depois, fundamental na conquista de 98, né? Assim, o personagem Kanté me encanta de uma maneira absurda, cara. Ele faz muita falta, cara. Mas bola, não estamos falando só do personagem, vamos falar da bola, né? O Pogba é lindo, aquelas esticadas de perna, patada, tal. Numa Copa do Mundo ele joga mais do que normalmente ele joga. Eu vou sentir mais falta do Pogba, tá? Pela beleza. Tá, beleza. Pogba. E aí, Fragoso, para decidir? Eu vou trazer aqui os dois últimos, as duas últimas formações de meio campo da França na data FIFA de setembro, que colocou o Tchouaméni e o Fofana
ali no centro. E também Camavinga e Tchouaméni. Bom, é difícil, né? Até porque o Guendouzi também pode aparecer aí. O Veretout também, que é bom jogador, contra característica, é bom jogador também. É difícil escolher. Eu acho que o Mauro enrolou bastante, falando várias coisas, mas justamente é porque aquilo, estava né? em dúvida. Eu E eu, acho enquanto que ele falava, Não eu tenho viajei convicção aqui. do meu voto também, não. O nível de enfrentamento é alto e acho que são duas perdas que talvez se equilibram ali em termos de ausência mesmo. Aí vai ter um critério, Fábio. Se você de repente fala, pô, eu vou sentir falta da beleza dos lançamentos de Pogba. Eu acho que aí é aquela história, né? A gente tem que virar e falar assim, você tem que tirar a camisa de um. Vamos esquecer as lesões. Você tem que tirar a camisa de um. De quem que você tira a camisa? Não vai, só um vai jogar. Tira a camisa. Tá. Eu tiro a camisa do Kanté. Eu vou de Pogba. Justamente pelo diferencial, pela característica que o Pogba entrega e por ele ser tão fundamental. Eu acho que, claro, o Kanté é importantíssimo, mas a França também tem o seu equilíbrio defensivo sem o Kanté. Dá para trabalhar sem o Kanté e ter uma característica semelhante de defesa. Quando a gente fala em característica semelhante de ligação ao ataque, você não tem quem entregue o mesmo que o Pogba. Por isso, eu acho que se for olhar em sentir mais a falta, eu vou caminhar na direção do Pogba. Mas se você perguntar para o Deschamps, não pelo Deschamps em si, mas acho que para o treinador, quem fosse o treinador da França, minha mãe, o Deschamps, sei lá, o Padre Kelmon, quem dirigiria a França, ele ia falar, vou ficar com o Kanté. E assim então ficou o nosso mata-mata, a maior ausência sentida da Copa, eleito aí o Pogba, para vocês verem, hein? Mauro Betti falou vagabundo e mesmo assim... É meu vagabundo preferido. Mas joga demais, né? Joga demais. É isso, ficou assim então o nosso mata-mata de hoje aqui no nosso Bom de Placa, o vencedor, ó, Pogba, a ausência mais sentida da Copa.